Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Todos acharam? Digam por favor amém. Capítulo 7, nós vamos ler os versículos 24 e 25. Apenas esses dois versículos para a nossa meditação dessa noite. Assim diz a palavra do Senhor: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. E você diz amém. A carta de Paulo aos Romanos, essa epístola, ela é considerada pelos estudiosos, pelos teólogos, como a carta mais importante das quais o apóstolo Paulo escreveu em sua jornada pela terra. Essa carta ela é considerada como a catedral do cristianismo. Paulo, para quem não sabe, ele era romano, nascido em Roma, mas descendente de judeus. Então, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele escreve essa carta sendo endereçada aos seus conterrâneos, ao povo a quem ele serviu durante toda a sua formação. Segundo a tradição judaica cristã, a carta paulina aos Romanos é a carta mais doutrinária para o cristianismo. Ela rege toda a doutrina que nós seguimos e praticamos nos dias de hoje, devido à grande religiosidade que Roma possuía dentro do caráter judaico que eles serviam. O escritor desta carta é um velho conhecido nosso, Saulo de Tarso. Saulo, que encontrou Jesus o Nazareno no caminho de Damasco, segundo aquilo que está escrito no livro de Atos, no capítulo de número 26. Ele era um homem que estava indo a Damasco, caiu do cavalo, ficou cego. Quando ele voltou à visão, ele não se chamava mais Saulo. No seu encontro com Jesus, o seu nome foi alterado e ele passou a se chamar de Paulo. Quando ele cai do cavalo, Deus o indica para que ele vá até a rua chamada à direita. Ele estava em Damasco, capital da Síria. E Deus o direciona para que vá até um discípulo querido chamado Ananias. Ananias olha para Deus naquele momento e fala: Pai, há muito temos ouvido falar sobre esse homem, Saulo de Tarso, e quantos males ele tem feito àqueles que seguem os teus princípios e professam o seu nome. Deus então olha para Ananias e fala: Ananias, esse que enviou a você é para mim um vaso escolhido. Ananias então discipula o novo homem chamado Paulo,
E depois ele é indicado para uma mentoria com um homem chamado Barnabé, um grande pregador que residia em Jerusalém. Ele era natural da cidade de Chipre. Barnabé era um grande pregador daquele tempo. E Saulo é um homem poliglota. Professava no mínimo 5 idiomas. Um homem que teve a sua formação acadêmica aos pés de um doutor erudito, extremamente capacitado, o judeu chamado Gamaliel, doutor Gamaliel. A capacidade intelectual de Paulo era extraordinária. Ele era um homem de conhecimento vasto. Este Paulo, apóstolo dos gentios. Ai de nós teólogos, se não fossem as cartas paulinas escritas no Novo Testamento. Ai de nós que estudamos as Escrituras e a doutrina cristã, se não fosse Paulo trazendo à luz revelações diretas de Deus para a nossa vida. Volta e meia, esse homem capacitado, esse homem de conhecimento absurdo, absoluto e reconhecido pela igreja desde o início do século, volta e meia ele se despia de suas vestes apostólicas, se desnudava, descia da plataforma e revelava aquilo que estava na sua alma, revelava os seus embates interiores, os seus conflitos e as suas batalhas pessoais. Esse é Paulo. Segundo Gálatas, capítulo 5, versículo 16, vai dizer que ele vivia uma guerra entre a carne e o espírito, porque a carne não gostaria que ele fizesse a vontade de Deus. Esse Paulo. Durante as suas cartas e as suas escritas, Paulo revela em pedaços aquilo que ele vivia dos seus conflitos interiores. E ele fala de qual forma ele vencia as suas guerras, as suas rejeições, os seus martírios. Paulo foi um homem que foi espancado pela igreja. Foi um homem que foi, por vezes, apedrejado. Por vezes, ameaçado de morte, espancado. Enfrentou naufrágios. Foi um homem perseguido pela igreja de maneira igual ou quiçá pior do que o próprio Jesus Cristo. A perseguição contra Paulo foi ferrenha. Se não fosse Paulo, nem eu, nem você conheceríamos a palavra de Deus. Foi através de Paulo que o evangelho chegou à Ásia. Através de Paulo que o evangelho chegou à Europa. E foi através de Paulo que o evangelho chegou à África. Estou falando com vocês do maior missionário de todos os tempos. O homem que falou sobre missões, sobre Jesus, como nenhum outro homem até hoje teve capacidade para falar. Confesso aos irmãos que eu tenho feito estudos sobre a vida de Paulo, mas hoje ele não é o foco principal da mensagem. O foco principal é você. É sobre você. Como nós poderíamos conseguir vencer os nossos desafios interiores, as nossas crises, as nossas frustrações, decepções, sem experimentarmos uma mudança de mentalidade? Hebreus capítulo 12, versículo 2, vai dizer que não devemos nos conformar com a ideia do mundo original de hoje, mas precisamos transformar a nossa mente.
para que experimenteis como seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vivemos em um mundo em que as doenças psicossomáticas têm se tornado as doenças do século. Ansiedade, depressão. Se não você, no seu ciclo de amizade, entre 3 pessoas, uma no mínimo, sofre ou de depressão ou de ansiedade. A depressão é referente a um excesso que nós guardamos do nosso passado. São pessoas que se deprimem por conta das coisas antigas, por conta dos traumas, por conta de circunstâncias que paralisaram a sua vida. E a ansiedade, ela é referente àquilo que ainda não conhecemos. Pessoas ansiosas são aquelas que desejam conquistar algo, alcançar objetivos que estão à sua frente, mas por manter a incerteza, não saber a resposta, o seu corpo sofre de transtornos por isso. No texto em que lemos, Paulo está revelando a sua fraqueza. No texto em que lemos, Paulo está desnudando a sua alma. Ele está revelando para nós que ele estava carregando dentro de si mesmo uma vítima. Olha o que ele diz no versículo 24 do capítulo 7 do livro de Romanos que lemos. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nesse contexto, nós vamos entender primeiro a visão jurídica e histórica desse versículo. O que é que quer dizer? Na Roma antiga, quando o homem ele era acusado, julgado e condenado por um assassinato, esse homem não ia direto à prisão. Ele não ia ser julgado para ser presidiário. Em Roma, nenhum homem acusado de assassinato ia para a prisão. Em Israel, para os judeus, um homem que era acusado de assassinato, ele era apedrejado até a morte. Na Síria, e para os árabes, o homem que cometia um assassinato também não ia à prisão. Esse homem ele era queimado vivo em um tacho de fogo. E para Roma, o homem que era acusado de assassinato, a sentença era primeiro amarrar o corpo daquele que foi morto ao corpo daquele que assassinou. Olho no olho, boca na boca, corpo no corpo. Segundo, esse homem que matou o outro homem, ele deveria percorrer toda a cidade com esse corpo morto amarrado nele, até que ele caminhasse a cidade inteira. Muitos desses homens morriam, assim como a vítima. Por quê? Porque ele era infeccionado com as bactérias cadavéricas daquele corpo. O assassino, em grande maioria, também morria, porque o corpo em processo de decomposição, as bactérias que eram formadas penetravam também o corpo do homem vivo e ele morria. Era assim que era julgado um homem assassinado. Quando Paulo está dizendo, miserável homem que sou, ele está dizendo, eu sou o culpado. Não que Paulo houvesse cometido um assassinato, ele fez uma analogia. Eu sou um homem miserável, eu sou um homem culpado, e tenho que carregar esse corpo morto, fazendo referência à velha natureza. A ideia de Paulo é dizer a referência do que ele era enquanto Saulo. Eu preciso carregar Saulo comigo
aonde eu for. Porque a natureza antiga que eu carrego não larga de mim, está amarrada ao meu corpo. E volta e meia, coisas daquele corpo passam para o meu e vão me matando aos poucos. O que Paulo estava declarando ali é dizendo: o velho homem, o velho Saulo, continua vivo em mim. Ai de mim, porque sou culpado. E por ser culpado, sou obrigado a levar esse corpo morto comigo até o último dia. A referência que Paulo faz é a forma de assassinato. Ele estava dizendo com as suas palavras, entre linhas, que o velho homem, o velho Saulo foi morto. Ele matou o velho Saulo, porque ele decidiu viver Paulo. Ele decidiu se tornar um novo homem. Por quê? Porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele estava dizendo, em outras palavras: aonde eu vou, a vítima do pecado me persegue. Porque o pecado é uma vítima que nós culpamos o tempo inteiro. E ele fala: quem me livrará dessa morte? Ele dá a resposta disso no versículo seguinte, que é Romanos capítulo 8, versículo 1, que ele vai dizer: portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, ou seja, segundo a velha natureza, segundo Saulo, segundo a velha vítima, mas andam segundo o Espírito. Eu e você precisamos pegar essa analogia que Paulo criou, essa visão maravilhosa sobre o que acontece com a nossa natureza. A verdade é que muitas vezes nos fazemos de vítima diante das circunstâncias que nos são apresentadas, porque a velha vítima, ela continua agarrada a nós, morta, mas agarrada a nós. Ela não é enterrada. Quando você nasce para Cristo, o seu eu anterior, ele morre, mas só que continua aí. Não pode enterrar. As tentações da vida, as perseguições da vida, as dificuldades que enfrentamos em nosso dia a dia são referentes a esse velho homem, e não ao novo homem que você tornou, e não à nova mulher que você se tornou. Aquilo que o teu passado te acusa, continuará te acusando até o último dia. Até o momento em que sua nova natureza também morrer e o seu espírito ser vivificado em Cristo. Seremos perseguidos. O problema é que nós muitas vezes nos vitimizamos, porque nós somos guiados por essa vítima que nós colocamos dentro de nós, que assassinamos. Aquele corpo morto, aquela alma morta, ela continua grudada em mim e você. Então ela é uma vítima. E muitas vezes nós nos vitimizamos. E carregar a vítima dentro de nós, o vitimismo tem um alto preço. As pessoas que se diminuem, vivem e pagam um alto preço. Porque o tempo passa e você não faz nada, você fica se culpando por aquilo que passou. O tempo passa e você não faz nada porque você fica lembrando de glórias do passado, de momentos felizes ou tristes que marcaram a sua vida, e aquela vítima que viveu, a vítima que está agarrada em você, porque você é uma nova criatura, amém? A sua alma, ela luta contra essa natureza, e existem características de pessoas como eu e você, que muitas vezes cultiva o vitimismo,
Nos vitimizamos muitas vezes. A primeira característica que eu quero declarar com vocês nessa noite é: para a pessoa que vive o vitimismo, sempre haverá um bode expiatório. Sempre. Quem nunca ouviu alguém falar, não vou falar nem que foi você que falou, porque para mim é tudo mais difícil, pastor. Porque as coisas para mim, para todo mundo dá certo, só para mim é difícil desse jeito. Sabe quem é que diz isso? A vítima. A vítima que está aí em você. Sempre haverá uma causa externa para o seu comportamento. Alguém tem que ter a culpa, menos você. A culpa é de qualquer pessoa, menos sua. O diabo tira proveito disso, mas isso não é culpa dele. Isso não é um problema de ordem espiritual, isso é um problema da natureza humana. Esse é um problema enraizado desde Adão. É um problema que cresce dentro de nós. Como é um problema de Adão? Adão, você comeu do fruto que eu disse que para você... Eu, Senhor, eu não. É como se ele falasse: eu jamais faria um negócio dele. Você comeu, Adão, a mulher que tu me deu. O vitimismo de Adão estava ali representado. O homem que não fez nada. Você pode até arrumar um bode expiatório para as suas questões, mas nunca se livrará da sua culpa. Você pode até acusar outra pessoa dos seus erros, dos seus passos errados, mas nunca você irá, na sua consciência, se livrar da culpa. Porque a consciência é o maior juiz de nossa vida. Só existe um ser que é capaz de tirar a culpa de você: o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esses dias eu vinha pensando sobre a vida de Davi. Davi tinha todos os argumentos para ser um homem rejeitado, de ser um homem que queria distância de Deus. Um homem ateu, diante de tanta rejeição e sofrimento que ele viveu. Davi era para ser um vitimista número 1. Davi, quando adolescente, ele é rejeitado pela sua família, rejeitado pelos seus irmãos. O profeta Samuel vai até lá. Ninguém chama Davi para sentar à mesa. Ninguém convida Davi para estar diante do profeta, porque ninguém achou que Davi tinha capacidade para ser rei. Ninguém pensou que Davi tinha capacidade para liderar um povo. E é por isso que Davi é escolhido, sabe por quê? Porque Deus chama aqueles que não são para confundir os que são. Tem pessoas achando que você é um fracassado, derrotado da vida, que você não vai conquistar mais nada. Você está atrás das malhadas escondido, mas o Deus que eu creio, Ele escolhe você. Ele escolhe você que ninguém dá nada, você que o povo fala que está acabado, perdido, e fala: eu tenho um plano para restituir a tua vida. Depois disso, Davi, ele decide enfrentar um gigante, Golias. Vencer Golias foi bom para Israel, mas foi péssimo para Davi. Davi não foi aplaudido por Israel. Davi começou a ser perseguido por Saul. Porque o povo gritava: Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. O povo começou a idolatrar Davi e isso gerou um problema. 15 anos de perseguição. Davi passou 15 anos se escondendo em cavernas, comendo mal, dormindo mal, sem direito a viver em família. Davi não tinha mulher. Ele vivia se escondendo dentro das cavernas do deserto da Judeia.
E você não vê Davi se vitimizar por isso. Você não vê Davi reclamar de Samuel ter ido lá na sua adolescência e levantado ele como rei. Para qualquer adolescente ser rejeitado pelo pai e pela mãe gera trauma. Sim ou não? Para qualquer adolescente ser rejeitado pelos seus irmãos cria barreira. Davi não tinha barreira com ninguém. Em vez da barreira ele falou, quem vai enfrentar o gigante sou eu. Foi lá e venceu. Quando venceu o gigante ele falou, agora eu vou me alistar no exército e eu vou guerrear. Davi vencia todos os inimigos, gerou ciúme. Ei, todo vencedor será enciumado por alguém. Alguém vai te perseguir porque está dando certo, só por isso. Você vai ser perseguido simplesmente porque você acertou. Vai ser perseguido simplesmente porque você é escolhido. Você vai ser perseguido simplesmente porque você se destacou no seu trabalho. Vai ser rejeitado por aqueles que convivem contigo, porque ser escolhido de Deus é uma vitória, mas gera problema. E às vezes não estamos preparados para esses embates. Muitas vezes não estamos preparados para as crises que geram as nossas vitórias. É por isso que Deus ainda não te fez vencedor. Você não está pronto para o pós. Você está querendo a vitória de hoje, mas não está preocupado com a consequência de amanhã. Sabe por que ainda tem guerra na tua família, tem guerra na tua casa, guerra no teu trabalho? Sabe por que a porta não abriu? Porque a ansiedade e a depressão do teu velho homem está morando e está reinando sobre você. Vença isso e a chave vira. Pastor! Não estou falando de vocês não, estou falando do povo que me procura na internet. 90% chega para mim e fala, pastor, estou enfrentando um problema tão grande. Minha vida não anda, pastor, não sei porquê. Eu falo, tão santo, né? Tão bom. Oh, que natureza boa. Mas eu estou falando do povo das outras igrejas. Aqui, olha aí, tá vendo? Oh, irmão Léo está aqui impactado com isso, está querendo tirar até o terno já, o irmão Léo. Suando, meu irmão. Gente, sabe qual é a verdade da nossa vida? Não estamos preparados para receber as bênçãos. Me perdoe, mas é a verdade. Porque você recebe a bênção hoje, amanhã você não está mais aqui. Sabe por que tem cadeira vazia hoje? Porque o problema de muita gente resolveu. É você que está aí. Pastor, não vou hoje porque estou cansado. Cheguei de viagem agora. Vou descansar porque eu não aguento. A hipocrisia da nossa alma com Deus é tão violenta que dá vontade de falar, Deus, tira tudo, Pai. E não dá mais não. Porque nós somos falsos. Eu e você, nós somos falsos com Deus. Me abençoa, quando Deus abre a porta, nós fechamos a porta da igreja. Você pede a Deus para Ele te dar vitórias, Deus te dá a vitória, e no momento que te dá, você desonra aquilo que Deus fez por você. Sabe por que nós estamos fraquejando como cristãos, como pai de família, como mulheres de Deus? Porque nós não temos o coração como o coração de Davi. Como é o coração de Davi? Homem segundo o coração de Deus. A Bíblia chama Davi como o homem segundo o coração de Deus, sabe por quê? Porque as frustrações, os fracassos, as perseguições, as renúncias, as acusações não paralisaram aquilo que Deus tinha na vida dele. Você paralisou na primeira crise, no primeiro problema você já recuou. Pastor, eu não aguento, é muito forte. Você não está pronto para a vitória. Você não está pronto para ter de volta o que você perdeu, porque a sua alma é ruim. Internet. Senão você não volta. Eu e você somos assim. Sou eu que sou assim. Qualquer problema que aparece, eu não aguento resolver, Pierre, vem para cá, para casa. Vem, Léo, ficar comigo, porque eu estou triste hoje. Sou eu assim.
somos fracos, não estamos prontos para o crescimento. Porque quando cresce, o problema chega. É impossível em um aglomerado de gente não houver uma crise, não houver um problema, não houver alguma coisa que venha conturbar. Ei, bora fortalecer a base, porque lá na frente tem uma guerra e uma vitória esperando por nós. Mas não esqueça, tem guerra. Quiser aplaudir ao Senhor, pode fazer isso aí. Faz direito esse negócio. Esse é Davi. Depois de 15 anos, Saul morreu. Chegou o momento dele conquistar o trono de Israel. Das 12 tribos que Israel tinha, apenas 2 o aceitaram, 10 o rejeitaram. Ei, que político é esse? Imagina para mim, rejeitado por 80% da nação e vai governar. 80% das 12, apenas 2 aceitou. 83% rejeitou ele. E você vai governar sobre um ambiente em que as pessoas não confiam em você. Quem é esse? Davi. Tu viu ele reclamar alguma coisa? Davi, ele só veio reinar sobre Israel inteira depois de 7 anos. Sabe por quê? Porque o povo não estava aguentando o filisteu em cima. O povo não estava aguentando os nazireus em cima. O povo não estava aguentando as revoltas da Síria que tentava dominar Israel. Aí fala, não, Davi ele vencia as guerras no tempo de Saul, ele vai vencer sobre todo Israel. Pega um Davi e colocam ele para governar. O que é que Davi faz para manter o governo? Começa a destruir inimigo por inimigo de Israel. Filisteus caem no chão, Síria cai no chão. Quem se levantava, Davi derrubava. Sabe por quê? Porque ele era escolhido de Deus. Segura essa, você é escolhido de Deus. Se você é escolhido de Deus, a guerra vai vir, mas você não vai perder a guerra. A guerra vai vir, mas você vai vencer a guerra. Porque maior é aquele que está na tua frente e batalha por você. Não haverá morte na tua estrada, porque Ele vai te proteger. Você precisa ter consciência de quem te escolheu. Você precisa ter consciência de quem você é para Deus. Do valor que você tem imensurável para o Senhor. Teve um dia então que Davi cansou da batalha. Cansei. Vão vocês guerrear que eu vou ficar. Batalhou, vou ficar num palácio, vou desfrutar um pouco. Quando Davi acorda depois de meio-dia, gente, se espreguiça, vai até a janela lá do quarto dele. Quando ele olha, meu Deus, um avião. Homem, cuidado com esses negócios. Cuidado. Não sei porque está rindo, porque é grande, né? Quando Davi olha da janela, uma mulher linda, tomando banho sem roupa. Davi olha e fala: fulano, vem cá. Quem é? Quem é aqui? É a mulher de Urias. Sabe quem era Urias? Um dos 30 guerreiros de Davi. Um dos servos de braço direito de Davi. Quem é? A mulher de Urias. O temita. Eu já fiz muito por Urias. Já ajudei Urias um bocado de vez. O que é que custa? Eu passei 15 anos me escondendo, não tive mulher nenhuma. Deus vai me perdoar. Ele vai lá e se deita com a mulher de Urias. Você consegue criar argumentos para o homem, mas você não consegue vencer os argumentos de Deus. A velha natureza de Davi, o vitimismo, se apresentou ali. Um homem extraordinário, estava vencendo tudo que aparecia. Você não é melhor do que ninguém. O altar tem matado o sacerdote, não. É o sacerdote que tem rejeitado o altar, porque tem permitido o pecado entrar dentro da igreja.
porque tem permitido o pecado entrar dentro da natureza. Eu vivo dizendo a vocês que seremos uma geração de sacerdotes, que aqui é um quartel-general de formar pastores e pastoras. Sabe por que eu continuo acreditando nisso, Lau? Porque eu acredito em você. Porque eu acredito, Gui, que tu não é filho de pastor à toa. Porque eu acredito que existe uma promessa para se cumprir na tua vida e na minha vida. Nós vamos saquear o inferno nessa cidade. Nós continuaremos como guerreiros antigos, com a espada e escudo na mão. O escudo um protege o outro, mas a espada é para vencer o nosso inimigo. Quem mexer em você mexeu comigo. Quem mexer comigo, mexeu contigo. É assim que uma família, um exército, um quartel-general funciona. Nós vamos vencer em nome daquele que nos chamou. Davi caiu. Depois da queda, a desgraça entrou na sua vida. Ele se recupera, mas sofre consequências. Sempre haverão consequências. Sempre haverá resistência. O segundo motivo que leva as pessoas ao vitimismo é a estagnação. Toda pessoa que se vitimiza, ela se paralisa. Fica estagnado. Por exemplo, está você com o seu comércio cheio de item lá dentro para vender. Você fala, meu Deus, eu não tenho nada, o que é que vai ser esse mês para mim? Mulher, quando vai escolher roupa, eu não tenho uma roupa dentro de casa para vestir para ir para a igreja. Meu Deus, essa roupa eu usei tem 3 semanas, Bibi vai lembrar, meu Deus. É assim ou não é? Não, é para o povo da internet. Gente, aí o vitimista fala assim, eu não vou mais sair para procurar emprego não, porque eu estou tentando esse tempo todo, está dando errado. Eu vou ficar aqui na minha porque não tem mais o que fazer, né? O que é que te estagna? Você viver problemas antigos. Você viver crises que você já passou. Aí você fica preso a alianças passadas pela carência que você carrega dentro de você. Porque um homem te machucou ontem, o de hoje vai fazer igual. Não quero mais relacionamento com ninguém. Não quero mais pastor. Porque o outro pastor que eu tive fez isso e isso comigo, nenhum presta. Eu não sou flor que se cheire, não. Mas eu tento acertar, gente. Eu não vou me esconder para vocês hora nenhuma. Quando eu erro, eu falo, gente, eu errei nisso aqui. Mas eu vou tentar acertar todo dia. Porque a Bíblia fala que eu preciso me santificar por vocês. E enquanto em mim houver força para reconhecer e para recomeçar, eu recomeço, eu reencontro, eu começo tudo de novo. Se teu relacionamento deu errado, não significa que tudo que vai vir na tua vida agora vai dar errado. Mateus capítulo 15, versículo 14, vai dizer que um cego guiando o outro cego, os dois cairão no mesmo buraco e não haverá ninguém que possa tirá-lo de lá. Se você anda com pessoas que têm o mesmo sentimento de comiseração que o seu, você não vai avançar. Se afaste de pessoas que estão te levando para o buraco junto com você. Se você anda com pessoas que professam uma fé diferente que a sua, que não estão no mesmo patamar de princípio que você está. Ah, pastor, eu não consigo me livrar de minhas amizades, então se abrace com o diabo e siga. Não tente ser coisa sem abrir mão de outras. Para viver o novo, você precisa abrir mão do velho. Uma das perguntas que mais me fazem, pastor, música secular é pecado? Eu não vejo problema nenhum. Está falando de amor, falando de Deus. Tem gente que chama o termo de música do mundo. Tem problema nenhum. É aí que o mundo espiritual atua na tua vida.
Ele te prende em coisas do passado para não fazer você viver o futuro. Você está preso no teu passado e por conta do teu passado você não avança. Por conta do teu passado você não prospera. Por conta do teu passado você se estagnou. Você se usa do vitimismo para paralisar você mesmo. Você só vai vencer na vida quando você arrancar esse vitimismo de você e abrir seu coração para o novo de Deus que está logo na frente, logo ali para você alcançar. Livre-se do seu passado e experimente do futuro que Deus tem separado para você. Você precisa avaliar isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Se você anda com pessoas que fazem o mal, você não vai praticar o bem. Porque a sua mente vai estar condicionada àquilo que está errado. Mas eu amo, larga isso que não faz você crescer. Pastor, mas é meu marido. Mas é minha mulher. Ore. Pague o preço. Se você foi alcançado primeiro, ore por quem não é. O papel da mãe que não tem seu filho convertido aos pés de Jesus é esse. O papel do esposo que não tem a sua esposa aos pés de Cristo é esse. Só que não permita que o pecado viva dentro de você por conta das marcas que você carrega, das dores antigas, das suas carências emocionais. Não permita que o teu passado influencie na tua vida. Há tempo de paralisar você. Daqui a pouco você vai ser um velho frustrado e não vai vencer em nada na vida, porque o tempo passa, meus irmãos. Moisés diante do Mar Vermelho, Êxodo capítulo 14, versículo 15, vai dizer que Moisés chega diante de Deus e fala: meu Deus, e agora? Diante de mim está o Mar Vermelho, atrás de mim está Faraó com os soldados. Coré está aqui no meu pé, azoando o meu juízo. O que é que eu falo? Deus fala: ei, Moisés, para com isso. Diga ao povo de Israel que marche. Mas tem uma... Marche. Pastor, mas eu estou sem força. Bota o pé no mar que o mar vai se abrir. É só você colocar o pé no Mar Vermelho e você vai ver a porta abrir. Se Deus está mandando você seguir em frente, não olhe para trás. Se Deus está mandando você seguir o seu caminho, para de olhar para o teu passado, porque é Ele que está trazendo as mágoas para o teu futuro. Você está paralisado porque no teu passado alguém machucou você, foi Faraó, e ele está vindo de novo atrás de você. Aquele que te perseguia voltou a te perseguir de novo. Aquele que te procurara está te procurando de novo. Para, segue em frente. Não existe milagre que Jesus não possa fazer por você. Não existe porta que Ele não possa abrir. Ele tem um novo e vivo caminho sendo preparado para a tua vida. Se você crê nisso, faça alguma coisa. Não vou mais nessa igreja, o pastor só grita. Assiste na internet e abaixa o volume. Terceiro ponto que traz o vitimismo para a tua vida. Já caminham para encerrar. As pessoas que vivem frustrações diversas. Deixa eu dizer uma coisa para você. De hoje até o último dia da tua vida, você vai ter frustrações. É impossível elas não aparecerem para você. Em qualquer circunstância que você enfrente, as frustrações vão te acompanhar. Só não permita que essas frustrações paralisem você. Lucas capítulo 15, versículos 27, 28, 29 e 30, salvo engano. O irmão do filho pródigo vai chegando com um machado nas costas, caminhando. Quando ele escuta barulho de festa, aí sabe quem é que aparece? O fofoqueiro. Sempre
vai ter um fofoqueiro para paralisar a tua vida? Tem. Tem gente que sai ligando de um para outro dentro da igreja. Tem. O fofoqueiro sempre aparece no momento da crise. Olha para mim, presta atenção, porque você vai sair daqui liberto hoje. Sempre vai aparecer alguém com a fofoca. Chega alguém diante do irmão do filho pródigo e fala assim: irmão, aquele que levou tudo e gastou tudo lá, está aí dentro e teu pai fez uma festa para ele. Olha no texto se não está assim. O que é que o irmão do filho pródigo cria dentro de si? Ei, o fofoqueiro faz nascer sentimentos que não são seus. O fofoqueiro faz gerar dentro de você emoções e sentimentos que não pertencem para você. A sua natureza é modificada pela fofoca. E existem fofocas que parecem tão verdadeiras, mas a consequência vem depois. Vem. Todo que se levanta contra você vai experimentar uma queda absurda, se você viver na verdade. Se você prega a verdade e vive a verdade, não tenha medo das mentiras que se levantam contra ti. Se a verdade está diante de você, a mentira vai cair. E quando cair, todo mundo vai ver. Ninguém ninguém que se levante contra aqueles a quem Deus escolhe mantém a postura até o fim. Cai. Isso não é de maior, isso não é de menor, isso é parâmetro igual. Se levantou, vai experimentar a queda. Toda semente plantada gera colheita. Não existe semente plantada que você não colha. Se você plantou maldade, você vai colhê-la. Agora experimenta plantar o bem para você ver. As portas dos céus serão abertas para você. O filho mais velho daquele homem disse: eu não vou entrar lá. E ele não foi para a festa. Quem foi que perdeu a festa? Porque parece que a festa ia parar porque ele ficou zangado. Não quero mais. Léo, você vai continuar andando com ele? Saia de perto de mim. É assim que acontece. São as ameaças. Está vivendo uma mentira, né? Em alguma área da tua vida tem coisas que não são reais. Parece que são, mas não são. Talvez a forma que você se veste não compete aquilo que você é. A maneira que você fala não compete com o conhecimento que você tem. As pessoas que você anda revelam quem você é de verdade. A verdade não está na tua boca, está na boca daqueles que andam perto de você. É quem anda contigo quem sabe que é você de verdade. Porque a gente esconde por dias, por meses, mas chega uma hora que a máscara cai. E quando o mascarado é descoberto, muitos não conseguem se levantar novamente. Cuidado com o que você tem feito na sua vida. As escolhas que você tem feito. O pai chega para aquele menino, para aquele filho e fala assim: meu filho, por que você não vai entrar? Rapaz, ele gastou tudo, pai. Voltou agora para dividir o que é meu? O senhor nunca matou um cordeiro para eu celebrar com os meus amigos. O senhor nunca fez festa. Eu sou o teu servo. Olha o texto como está dizendo: eu te sirvo todos esses anos e o senhor nunca fez festa para mim. Ei, ele era filho e se colocou como servo. Ele era filho e se colocou como escravo.
O vitimista, ele deixa de ser filho e experimenta a escravidão. A Bíblia vai dizer que ele vai dizer assim, ó: eu te sirvo todos esses anos. Servir. Se você pegar a raiz da palavra, quer dizer escravo. Ele era filho. Sabe qual é a resposta que o pai dele dá para ele? Ele fala assim: meu filho, tudo que eu tenho é seu. O que é que ele está dizendo com isso? Eu não preciso mandar matar um bezerro para você. Você pode mandar matar o bezerro, porque é tudo teu. Mas o que? O vitimista, ele se menospreza, ele se diminui. É o espírito de comiseração. Eu sou o pequeno, eu sou o menor, ninguém me ama, todos me rejeitam. Ou você vence isso, ou você não vai avançar na vida. Você precisa tirar de dentro de você esse espírito que te menospreza. Você está sendo menosprezado por você mesmo. Dentro de você existe uma força que você não está encontrando, mas você é muito maior do que ela. Se você concentrar nas minhas palavras aqui agora, você vai ser liberto nessa noite. Você não é menor do que ninguém. Você é tão filho de Deus como qualquer outro. Ele te escolheu como escolheu qualquer outro. Se aposse da sua herança e viva o melhor tempo que Ele separou para a tua vida. Celebre e faça alguma coisa nesse lugar. Você é filho. Não permita que ninguém tire a paternidade de Deus de você. Não permita que ninguém tire a presença de Deus para a tua vida. E para encerrar, nessa noite, o quarto e último ponto. Todo vitimista, ele se queixa. Toda pessoa que se vitimiza. Deixa eu ver se você já ouviu isso de alguém. No dia que eu morrer, você vai ver o valor que uma mãe tem. Tem não. Quando os meus males foram velhos, os teus serão novos. Aí tem gente que chega, não, e esse, Pierre? Rapaz, eu tô com uma dor na coluna aqui. Oxe, tu precisa ver o meu dedão do pé como está inchado aqui, rapaz. Rapaz, e o meu figo? Meu figo está todo entupido. Meu Deus, eu estou falando com tu baixo porque minha garganta está aqui. Eu acho que eu vou perder a voz. Aí eu ligo para alguns esses dias. Pastor, eu não vou para a igreja hoje não. Pastor, eu estou mal aqui, pastor. Eu acho que eu estou com febre. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando tu está com garganta doente, tu vai trabalhar? Vai! Deixa Deus te abandonar para tu ver. Porque tu tem que bater ponto. Porque o que importa para você é isso aqui, ó. Senão você não recebe dinheiro. É a internet. Bora fazer diferente? Você pode segurar na minha mão e fazer um compromisso com Deus de verdade? Sabe por quê, gente? Eu estou cansado de pregar palavra bonita nesse púlpito. E você continuar a mesma coisa. Eu ter que implorar para você vir para a igreja. Sabe o que eu e você precisamos? Voltar a ser cristãos de verdade. Parar de ser bebê que tem que ficar amamentando toda hora. Tomar postura de cristão verdadeiro. Se tornar uma pessoa comprometida, compromissada com a verdade. E dizer, a partir de agora eu vou fazer diferente. Eu vou acordar e vou fazer minha devocional todo dia. Eu vou ler nem que seja um versículo da Bíblia. Eu vou não que seja ajoelhar e falar, Deus abençoe o meu dia. Fazer uma oração pequena. Sabe por quê?
porque você está frio. Você vem para cá atrás de palavra de vitória. Está errado, gente. Isso não muda a vida de ninguém. É preciso gerar um compromisso dentro de nós. Tem gente que não veio hoje para estar em cinema. Eu não aceito uma coisa dessa. Me perdoe, mas eu não consigo aceitar isso. Eu não consigo, porque eu fui criado com a consciência cristã de que a prioridade é o reino de Deus. Que a prioridade da minha vida é estar na casa de Deus. Que a prioridade para mim tem que ser estar na presença de Deus, porque tudo que eu tenho foi Deus que me deu. A gente canta sobre isso, a gente fala sobre isso, mas não vive. Bora mudar? Eu preciso ter compromisso com Deus, senão as outras portas não vão se abrir. Bora ficar em pé?